Olá! Agora vamos ver a parte 2 de nutrição mineral, sistemas de cultivos de plantas e fatores importantes na nutrição. Então a gente pode observar que a nutrição mineral ela é uma preocupação de fisiologistas há muito tempo, mas há também uma dificuldade de se medir quais são os elementos que têm importância, qual é a função específica de cada nutriente para o desenvolvimento de plantas. Então, por exemplo, nutrientes como molibdênio, níquel, cobre, zinco, boro, que são requeridos em quantidades menores. Como é que a gente vai observar a função específica? Só para dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, o níquel, a quantidade que tem nele presente, por exemplo, numa semente, ao ser germinada, né, ela vai passar para a planta, até as próximas gerações, aquela quantidade ela já é suficiente. Então, mesmo que você não forneça níquel ali no meio, mas ele já tem uma quantidade que é suficiente. Então, quando se vai estudar, por exemplo, essas funções específicas, você tem que cultivar a planta por várias gerações sem aquele elemento, para você, por exemplo, perceber algum sintoma de deficiência daquele nutriente. Então, alguns elementos eles são mais difíceis de você observar esses sintomas e estudar as suas funções. Então, nesse sentido, a hidroponia ela foi muito útil. Por quê? Porque você pode cultivar a planta com vários outros nutrientes e você pode retirar um nutriente específico, o que fica muito complicado quando você faz no solo, que tem uma estrutura muito mais complexa e que você não tem como, digamos assim, retirar determinados nutrientes. Então, a cultura hidropônica, em relação a essas funções, ela foi muito importante, né? Ela continua sendo utilizada até a nível de produção e ela foi muito útil nesse estudo fisiológico das funções de cada nutriente. Mas é claro que ela tem suas vantagens e suas desvantagens. O que acontece? Na cultura hidropônica, então a planta ela não vai se desenvolver no solo, ela vai se desenvolver numa solução onde vai ter ali a presença desses nutrientes. E aí você vai fazer lá, como na aula de química, que vocês faziam soluções, várias soluções ali para nutrir a planta. Só que você tem o quê? A necessidade de aeração constante e preocupação com variações de pH, tá? Então, se o pH ele fica no nível alto ou abaixo demais, isso vai interferir nos processos. Quando o pH está alto, por exemplo, o ferro e alguns outros elementos eles se precipitam como hidróxidos. E aí eles ficam indisponíveis. Vocês lembram lá do grau de solubilidade dos hidróxidos, né? Que é baixo, então ele vai precipitar. E aí ele não fica disponível na solução para a planta. Então essa é uma grande preocupação. A outra preocupação é a questão da fonte de nitrogênio. Normalmente se tem que ter fonte de nitrato e de amônia. Então a gente está vendo aqui que as fontes de nitrogênio, ora você tem um ânion e o cátion. Então o ideal é que você equilibre essas quantidades, para que não tenha alterações nesse pH, tá? E a aeração, que é para manter o que? A oxigenação, para que as raízes elas possam respirar utilizando esse oxigênio, porque senão ela vai entrar em hipóxia e vai atrapalhar esse metabolismo. Então, em relação àquela problemática do ferro, né, dependendo do pH e da condição, ele pode precipitar e aí ele não fica disponível. Então, muitas vezes, uma problemática real de soluções nutritivas é a manutenção dessa disponibilidade de ferro. Então, como é que ela é feita? Ela é feita com a junção do quelante, aquela substância que tem a capacidade de se associar com esse ferro, não de forma covalente, né, mas você tem aí uma interação. Então, aqui a gente está vendo o DTPA,
Que é o dietileno triamino pentacético. Você tem também o EDTA, aqui no caso é o DTPA. Então, ele se associa com o ferro e aí ele acaba disponibilizando e evitando que o ferro se associe com hidróxidos, por exemplo, e precipite. E aí, assim, ele deixa o ferro disponível para a planta. Então, essa hidroponia ela é muito útil. Por exemplo, aqui nessa tabela 3, a gente tem a composição de solução nutritiva de Hoagland, modificada para cultivo de plantas. Então, aqui foi uma homenagem a esse pesquisador que desenvolveu essa solução, onde você tem a presença de os macronutrientes aqui e micronutrientes. Então, vejam que você tem aqui as fontes de potássio, de nitrogênio, de cálcio. Vejam que, por exemplo, no nitrogênio você tem tanto o ânion quanto o cátion. Você tem aqui sulfatos, magnésio, cloreto, potássio, uma infinidade de nutrientes, tá? Então, as suas respectivas concentrações, tá? Então, aqui é um meio nutritivo. E aqui a gente tem alguns sistemas de cultivo com essa solução nutritiva. Então, a gente tem aqui o cultivo hidropônico mais normal, mais simples, onde você tem o quê? As raízes aqui, olha, em contato com essa solução nutritiva. E você tem sempre que ter aeração. Então, aqui as bolhas de ar. Então, muitas vezes tem aquelas bombas, né, que fica aerando aqui a solução nutritiva. Essa solução nutritiva, de vez em quando, ela também tem que ser trocada, porque parte daqueles nutrientes que foram adicionados aqui, a planta vai usando. Então, ela tem que ser reposta periodicamente. Aqui em B, a gente tem um sistema de cultivo em películas de nutrientes. Então, vejam que você tem aqui, olha, uma entrada. Então, as raízes, elas não vão ficar totalmente submersas, como nessa A aqui. Vejam que o nutriente, ele forma uma película fina e que vai circulando, olha, tem um retorno e tem uma bomba aqui que vai ejetando e ele vai circulando nessa película de nutrientes. Aqui no C, a gente já tem um sistema de cultivo aeropônico, onde as raízes, elas ficam aqui em contato com o ar e aí você tem uma câmara de aspersão de nutrientes. Então, periodicamente, ela vai fazer essa aspersão de nutrientes. Então, as concentrações de nutrientes aqui, elas têm que ser maiores, tá? Para que supra a necessidade dessas plantas. E aqui no D, a gente tem um sistema de subirrigação. Então, vejam que vai ocorrer aqui a entrada de nutrientes e o retorno. Então, ela vai ficar... Aqui embaixo a gente tem uma câmara de recuperação desses nutrientes. Então, você vai ter uma lâmina que vai submergir essas raízes e depois ela volta. Então, a gente tem aqui sistemas de cultivo com solução nutritiva bem variados. E uma importante observação é em relação à mobilidade desses elementos. Então, essa mobilidade ela vai depender de quê? Da solubilidade daquele elemento, daquele nutriente e da capacidade de penetrar no floema. Então, a gente pode ter uma classificação onde você vê a mobilidade desses nutrientes. Elementos que se movem rapidamente pelo floema, como, por exemplo, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o magnésio e o cloro. Então, por exemplo, o nitrogênio. Então, quando, por exemplo, uma folha velha já, ela vai entrar em senescência, o que é que acontece? Você tem uma rápida reabsorção desse nitrogênio. Então, ele pode, como ele é móvel, ele pode sair daquela folha que vai cair e ele vai se transportar para outra parte da planta. Então, necessária. Então, ele tem essa mobilidade dentro da planta e que é importante para essa reciclagem de nutrientes. Mas a gente tem elementos que não têm essa mobilidade toda, que a gente chama que é de forma intermediária, como, por exemplo, o enxofre, o zinco, o manganês, o cobre.
e o molibdênio. E elementos que são muito pouco móveis, que são boro, ferro, cálcio. Então, esses aqui são praticamente considerados imóveis. Então, eles não têm essa mobilidade. Então, se a planta tiver com uma restrição, por exemplo, você não tem como transportar, por exemplo, a planta não tem como transportar, por exemplo, o cálcio que está numa folha mais velha para uma folha jovem, porque ele não tem essa mobilidade. E a gente vai ver que essa baixa mobilidade, muitas vezes, esses elementos aqui, esses nutrientes, vão ser aqueles utilizados para adubação, por exemplo, foliar, onde você tem que ter ali a carência daquele nutriente e você quer uma absorção mais rápida. No livro de fisiologia, ele traz essa tabela. E aí ele não traz aquela classificação em 3. Então, ele traz uma classificação dupla. Os que são móveis e os que são imóveis. Então, como imóveis, ele colocou aqui o cálcio, enxofre, ferro, boro e cobre. E como móveis, nitrogênio, potássio, magnésio, fósforo, cloro, sódio, zinco e molibdênio. Outra importante observação é que essas deficiências minerais, elas vão perturbar o metabolismo e o funcionamento vegetal. Então, é importante observar que algumas deficiências, elas vão ocorrer simultaneamente de vários elementos químicos e em diferentes tecidos vegetais. E outra coisa importante aqui são 3 observações extremamente importantes, que muitas vezes a planta vai ter a deficiência de mais de um nutriente em diferentes tecidos e que as deficiências ou quantidades excessivas de um elemento podem induzir deficiências ou acúmulos excessivos de outro elemento. E que muitas vezes é difícil identificar aqueles sintomas de deficiência porque eles são muito similares já aos sintomas de doenças, principalmente das doenças virais. Então, muitas vezes é difícil identificar essa deficiência nutricional. E aí, como é que a gente vai analisar? A gente tem 2 caminhos básicos para analisar. Ou você faz a análise dos tecidos vegetais para identificar essa deficiência, ou se faz análise do solo. E aí a gente vai ver que muitas vezes há limitações nessa abordagem que a gente vai seguir, tá? Então, em relação aos tecidos vegetais, a gente vai ver que essas deficiências, elas vão depender dos estágios de desenvolvimento da planta, da idade da planta, da espécie em questão, para que você possa ter um cálculo realmente o mais correto possível das necessidades nutricionais. E é claro que a análise do solo também vai nos dar esse panorama, mas muitas vezes a análise somente ela não vai ser conclusiva, totalmente conclusiva, mas a gente sabe que um dos fatores que vai influenciar nessa nutrição seria as propriedades, as características desse solo. Aqui nós temos 3 tipos de solos em relação às suas propriedades: tamanho, forma, coesão, capacidade de imbibição e capacidade de troca iônica. Então, nós observamos aqui que essa capacidade de troca iônica ela é muito importante nessa disponibilização de nutrientes. Então, aqui vocês podem observar o princípio de troca catiônica. Então, a gente tem aqui a estrutura do solo. O solo, ele tem partículas negativas, onde são aderidas aqui os íons, os cátions. Então, os cátions, eles são adsorvidos. Então, essa capacidade de adsorção ela acontece por conta dos polos, né? O negativo com o positivo. Então, a gente pode ver aqui na estrutura desse solo que a gente tem como cátions aqui, olha, o cálcio, o magnésio e o potássio. Quando o potássio chega, o que acontece? Ele desloca o cálcio, então ele se liga aqui e ele desloca o cálcio. Dessa forma, o cálcio ele fica disponível para a planta. Então, muitas vezes, essa
troca catiônica, ela é importante para disponibilizar certos nutrientes. Outro fator também extremamente importante é o pH. Então, veja que a gente tem aqui uma escala de pH, variando de 4 a 9, e a gente tem aqui vários nutrientes: molibdênio, zinco, cobre, boro, manganês, ferro. E o que é que a gente observa aqui? Que vocês vejam que essas barras, tem horas que ela está mais grossa e tem horas que ela está bem fininha. Isso aqui é a disponibilidade do nutriente de acordo com o pH. Vejam que nesse pH aqui mais alcalino, o que é que a gente observa? Que alguns nutrientes, olha, eles estão muito pouco disponíveis. Então, essa faixa aqui, olha, não seria uma faixa tão boa de disponibilidade desses nutrientes. A faixa entre 5,5 a 6,5, olha, é onde você tem o máximo desses nutrientes disponíveis. Então, o pH do solo, ele é muito importante, porque mesmo, imagine que se você vai fazer uma análise do solo, você vai ver que tem um nutriente. Mas dependendo do pH, esse nutriente ele não está disponível para a planta. Então, por isso que é importante se fazer essa análise para ver a questão do pH, que vai influenciar diretamente nessa disponibilidade. E outra parte importante do solo é quais são os organismos presentes naquele solo. A associação das plantas com outros organismos ali no solo vai trazer benefícios. Por exemplo, bactérias. Muitas bactérias que têm essa capacidade de fixar nitrogênio, ou em associação, como no caso aqui da foto, pode ser em associação com a planta ou pode ser bactérias de vida livre, que vai disponibilizar nitrogênio para a planta. E fungos também, que formam aquelas as micorrizas e que também disponibiliza principalmente fosfato para a planta. Então, ele pode disponibilizar certos nutrientes para a planta. Então, a gente tem aqui fatores importantes relacionados com o solo e que são extremamente importantes nessa nutrição mineral, tá? Então, essa aula ela foi retirada desses dois livros,